o tema que eu escolhi, né? Eu gosto de mexer com essas partes de gráfico, GWT, eu gosto de mexer com essas coisas. Então vai ser uma apresentação rápida, não vai ser muita teoria. Vai ser mais prático, mostrar os códigos, como funciona, exemplo de checkbox, select, de ambiente gráfico, um pouco de tudo, né? Para ver como é que funciona no GWT e vocês vão ver que é muito fácil fazer com ele. Eu gostei bastante. Então vamos começar. Bom, GWT, né? GWT é um framework desenvolvido pelo Google para criar aplicações web de maneira mais fácil. O GWT é multiplataforma e multibrowser. Permite que o código criado para um projeto possa ser utilizado em outros projetos. É um framework open source. O desenvolvimento dele é feito em Java, dá para fazer em Java nele, certo? O objetivo é tornar o desenvolvimento de aplicações web semelhante ao de um aplicativo desktop. Então, eles fizeram isso daí para você não ficar mexendo muito em HTML, trabalhar mais com Java mesmo, para ser fácil, por exemplo, de refatorar o código. Por exemplo, se você muda um negocinho, sei lá, o nome de uma variável, quando você dá um Command Shift R no Eclipse, aparece. Eu já dava erro direto no projeto de ficar vermelhinho. E no HTML a gente não consegue ver se tem que procurar no projeto e verificar. Tem isso daí, e às vezes, mesmo a gente procurando, a gente está arriscado a sujeito ao erro, né? Essa é uma grande vantagem que eu achei. Então, ótima documentação, a documentação dele é muito boa. Existem múltiplos ambientes de desenvolvimento que podem ser usados com GWT, como Eclipse, esse IntelliJ IDE, esse daí eu não vi, entre outros. Então vamos lá. O objetivo: construir aplicações web interativas. O objetivo é você construir aplicações de maneira rápida, certo? E interativas, bem fácil. A navegação dele é agradável e fácil. Produtividade na construção e manutenção web. Então, igual eu falei, né? Você desenvolver de maneira rápida e produtiva. Web leve, HTML mais CSS mais Ajax. Resolver eventuais incompatibilidades de navegadores. Então, essa daqui é uma grande vantagem dele. Esse negócio que a gente está fazendo, por exemplo, essa refatoração para fazer funcionar no Firefox, ele se vira com isso daí. Você programa e ele tem essa inteligência para ver se é o IE, se é o Chrome, se é o Firefox. Então ele deixa compatível com todos os navegadores. Essa é uma grande vantagem dele. Então GWT, as vantagens, né? Facilidade para debugarmos o código. Então a gente tem facilidade para debugar e na hora que a gente está desenvolvendo, por exemplo, quando a gente está trabalhando com HTML, às vezes a gente tem, hoje, tudo bem, tem o debug do Firefox, mas no IE, por exemplo, tem também, mas às vezes eu já fiz isso muito. O debugar coloca um alert lá, entrou aqui, não sei o que, entendeu? Então você coloca um breakpoint, conforme você vai desenvolvendo, você consegue pegando um passo a passo o que está acontecendo. Podemos usar a nossa ideia favorita para desenvolver. Então, a gente pode desenvolver o código, o HTML, entre aspas, né, no Eclipse, no NetBeans, por exemplo. Ou no Eclipse, não sei, o que você preferir. Verificação em tempo de execução. Testes unitários. Então tem testes unitários. Você consegue fazer testes unitários para a parte do view. Vou falar mais para frente. Integração contínua. O GWT lidará com todos os caprichos dos navegadores, igual eu falei, né? Ele se programa e ele se vira, IE, Firefox, ele deixa funcionando, multibrowser. O GWT traduz seu código Java para JavaScript. Essa é a grande inteligência dele. Você pega, faz o código no Java e ele se vira, converte em HTML. A gente está programando em Java, mas ele vai converter num código JavaScript, HTML lá, para funcionar na web, certo? Possibilidade de fazermos uma arquitetura melhor no código. Então, isso daí também é uma grande vantagem. Por exemplo, hoje a gente aprendeu bastante JavaScript, certo? A gente já está fazendo uns códigos melhores, separadinhos, mas é bem mais fácil você fazer uma arquitetura melhor no Java do que no JavaScript, né? Não tem nem comparação. Você separa bonitinho, cria uma classe, cria métodos, fica bem mais legível, né? E refatoração no código, como eu falei, né? Você tem muita
muita facilidade para fazer a refatoração, não tem tanto medo de mudar um atributo lá, vai quebrar porque no JCP usa. Então aqui você já vai ficar vermelho no seu projeto, você já arruma. Também tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, como é tudo feito em Java, então se o usuário desabilita, esse daqui por exemplo, o primeiro, o segundo, se uma empresa tem um design e o mesmo não possui conhecimento em Java, ele não vai entender nada. Então, por exemplo, você contrata um designer, mas o cara não conhece nada de Java. Se a empresa estiver usando o GWT, ele vai olhar para aquilo e vai falar, meu, o que é isso daqui? Não sei o que é isso. O cara está acostumado com HTML, com CSS, então ele vai ver isso daqui, não vai entender nada. Então, se o usuário também desabilitar o JavaScript, né, ele não vai enxergar nada, porque na verdade o GWT converte em JavaScript, se ele desabilitar, vai ter uma página em branco, não vai ter funcionalidade nenhuma. Então, muito cuidado antes de tomar uma decisão de usar o GWT, por causa disso daqui que eu acabei de falar, né? Você toma uma decisão e você tem na sua empresa, ou você tem que dar um treinamento pro cara, porque senão o cara vai ficar, não vai conseguir fazer nada. Então, vamos Hosted Mod, né? Então, aqui é onde o nosso código roda como se fosse um navegador. É um simulador do navegador que quando a gente está desenvolvendo, aparece ele para a gente ver. Então a gente pode ser colocado breakpoint, pode ser analisado o conteúdo das variáveis nele. Então quando a gente manda rodar, aparece ele para a gente ver como ficou a aplicação. Aqui é um exemplo de uma árvore que eu fiz aí, só para mostrar. E aqui a gente temos o Web Mode. Ao contrário dele, né, aqui é o próprio browser. Então, aqui é onde o código Java é traduzido para o JavaScript e roda dentro do browser. Pode ver que aqui é o browser mesmo que está rodando. Então, uma aplicação de WT, ele consiste em 3 partes obrigatórias. O descritor do módulo, que é um arquivo XML, onde você configura a aplicação. Então, algumas coisas, por exemplo, se você for querer usar a internacionalização, você coloca um código, um trechinho de XML lá que você vai usar. Então, onde você configura ele lá. Os recursos públicos, aqui ficam os arquivos HTML, CSS, as imagens. E o código lá do cliente, certo? Que fica aqui, nesse pedaço aqui, que fica o seu código que você digita como se fosse o HTML, que ele vai traduzir para o JavaScript. Então fica aqui nesse pacotezinho aqui, tudo a interface você vai fazer aí, ele vai traduzir para o JavaScript. Então é muito importante, eles focam muito nisso, quando você está desenvolvendo uma aplicação de WT, você fazer ele bem separadinho. Porque senão vai ficar uma salada, depois você não vai conseguir entender nada. Então eles focam muito nisso, em todas as coisas que eu li no livro, na internet, você separar muito bem as coisas. Então aqui é o exemplo do arquivo do descritor de módulo, certo? Esse daqui é o arquivo no XML, aqui é o nome do projeto, está ali no teste, GWT, ele cria isso daqui, você não precisa criar isso daqui. Quando você cria a aplicação no Eclipse, ele já faz isso daí para você. Agora, por exemplo, como eu falei, se você quer usar a internacionalização, vou mostrar mais para frente, você coloca um trechinho aqui, uma linha parecida com essa daqui, no seu Google aí, referente a isso. Então vamos lá agora começar a falar um pouco de layouts, certo? Gadgets e layouts são os componentes que o usuário irá visualizar na tela. Botões, né? Caixa de texto, painéis, mecanismo de eventos, posicionamento de componente na tela. Então, por exemplo, alguns componentes que temos no GWT, drag and drop, input rave, aí, checkbox, árvore, grid, button, select, certo? Tem bastante, painel. O GWT, para você, por exemplo, você trabalhar com o painel, ele usa muito aquele, não sei quem alguém já programou em Swing, posição lá, norte, sul, ele trabalha dessa maneira. Não sei se é bom ou ruim para você, se você não gosta, mas é assim. Eu gostei muito, eu gosto. Então, a gente também pode usar o CSS no GWT, certo? Aqui, ó, por exemplo, esse trecho de exemplo aqui que eu coloquei, GWT Label, é próprio dele já. Se você colocar isso aqui, você tem um arquivo no CSS lá, certo? Você coloca essa implementação aqui e coloca aqui, por exemplo, vou mostrar depois mais pra frente exemplo, e coloca aqui, por exemplo, os labels que eu quero que fique negrito. Então, ele já vai fazer todos os labels que
você criar em negrito ou tamanho 20, e para cada um tem, por exemplo, tem para o Button, tem para o Password, Textbox, e tem para todos, Textiara, todos. Está tudo na documentação, isso daí bem separadinho lá. Então é bem legal isso daí também. E também pode usar o CSS normal. A gente pode colocar igual a gente usa no nosso, o CSS nativo lá, sei lá. Eu quero coloco um atributo lá na classe sem venda, cola vermelha, cola red, isso daí pode fazer da maneira que você quiser. Uma importante, não falei ainda para vocês, mas toda vez que você tem que sempre ter um arquivo HTML para ele jogar o conteúdo do negócio que você está codificando no Java, ele tem que jogar no HTML, ele não vai jogar, tem que jogar em algum lugar, né? Porque é um web. Então, por exemplo, sempre tem que ter uma página HTML para ele jogar. Então aqui é a estrutura do projeto no Eclipse, tá vendo? Aqui, ó, fica o módulo fica aqui, o arquivo do módulo, as partes do client, onde a gente codifica aqui essa interface com o usuário. Aqui é a parte do server, né? Eu vou falar um pouquinho de RPC também, a gente pode trabalhar. E aqui, ó, o CSS, tá vendo? O Eclipse é automático, o CSS ali e a página HTML. Então eu trabalhei em cima dessa estrutura aí para fazer os exemplos que eu vou mostrar agora. Então, exemplos de GWT. Agora, daqui para frente vai ser bem exemplos, certo? Vou mostrar o código e depois vou mostrar como ficou a página. Então aqui é o primeiro exemplo básico, né, padrão, todo mundo faz no Hello World. E aqui tem a classe, certo? Então, esse endpoint, o que é o endpoint? É o ponto de partida para executar a aplicação de GWT. Você já trabalharam com o Swing, não tem o método main lá? O endpoint é similar ao método main. Então, ele é o ponto de entrada. Então, aqui um exemplo bem ridículo, certo? O window.alert, hello world. E aí, tá aí, hello world aí na página lá, HTML, que já faz esse comportamento pra gente. Então, eu vou mostrar um exemplinho agora de checkbox, certo? O que eu fiz aqui? Criei um diálogo, certo? E criei um vertical pane ali, com CSS, diálogo vertical pane, esse CSS é dele já, ele já cria, quando você cria o projeto, ele já cria isso daí. E aí criei os checkbox ali, cachorro, certo? Fui ali e adicionei ele no painel. Sabe, tá vendo essa parte do código? Rootpanel.get é de diálogo. Esse carinha é o carinha, sem essa linha de código não vai entrar nada com HTML lá. Essa parte aqui dessa linha de código é a que ele vai pegar o conteúdo que você escreveu e vai jogar lá para o HTML. Por exemplo, no HTML, por exemplo, você poderia criar um HTML lá, por exemplo, com div, sei lá, e desse um ID do div, por exemplo, de, sei lá, bolha, por exemplo, certo? E aí você poderia fazer o seguinte, aí você quer que esse conteúdo que você acabou de escrever vai para dentro do conteúdo lá do div bolha, que você deu um ID. Aí o que você faria? Você colocaria aqui uma aspa simples, colocaria o nome do ID bolha aqui, ele pegaria esse conteúdo e ia jogar dentro do div bolha, certo? Aí como ficou o exemplo, você vê que o CS dele é bem agradável, bonitinho, né? Não precisa fazer nada, ele já é tudo dele. E aí está o exemplo, cachorro, gato, arara. Aqui um exemplo de botão de hardware. Então aqui a mesma coisa, bem parecido com aquele outro, certo? Criei um diálogo aí, de sexo, né? Masculino e feminino, que eu vou pôr. Aqui criei o vertical pane, mesma coisa, criei um botãozinho do rádio, e adicionei ali o nome do tipo dele é rádio, masculino, certo? O outro mesma coisa, feminino, mesma coisa que eu fiz no outro, pane.get, que vai jogar lá no HTML e vai vir aqui ele, aí, sexo masculino e feminino. List box. Então, criei aqui um diálogo, né? Box de lojas, certo? Diálogo, caixa de diálogo. Vertical pane aí, criei um, coloquei o CSS, criei um list box, certo? Coloquei o tamanho lá, o count, né? 10. E adicionei os itens, loja 2, loja 3, loja 4. E adicionei ele no diálogo e mandei ele mandar para o HTML. Quando a gente não coloca nenhum ID
Aí ele coloca lá no topo, certo? Ele pode ver que ele está colocando sempre em cima. Aí está aí o diálogo, loja 1, loja 2, loja 3, loja 4. Você vê que é bem fácil, né? Não tem um segredo. Eu achei bem fácil de fazer as coisas, fica bem legível. Aqui eu sempre usei esse cara aqui para fazer o exemplo, mas você pode separar em métodos, pode fazer classes, você vai fazer a estrutura da maneira que você achar melhor. Então, outro exemplo de text area. Mesma coisa, né? Digite sua justificativa, eu coloquei um exemplo aí, criei, coloquei o CSS, text area, new text area, a largura, a altura dele, certo? Adicionei no panel ali que eu criei, adicionei o panel no diálogo e mandei ele para a página. E aí, dá o exemplo do text area aí. Próximo. Tipo um swing É um swing, então. É tipo um swing para a web, mas ele é mais fácil que o swing. Tem frameworks que eu vou mostrar aqui para vocês que é bem fácil de desenvolver. Tem muita coisa pronta, nossa, tem muita coisa. Dá para desenvolver clicando, subindo, arrastando também assim, ou não? Só no código mesmo? Não vi. Eu não achei, procurei, não achei nada disso aí não. Para procurar e arrastar. Não sei se tem ainda, tem? Acho que não tem. Eu pesquisei e não encontrei. Aqui um exemplo de diálogo. Então, a mesma coisa, certo? Diálogo box, button, criei um button aqui e dei o nome dele ali de sobre. E setei sobre o exemplo ali. Aí criei um outro button, fechar, e aí adicionei os class dele. Vertical pane, mesma coisa. Adicionei um style nele, adicionei aqui, a gente pode adicionar código HTML, tá vendo? Do jeito que eu fiz aí. Fiz o new HTML e se eu quiser fazer isso, eu posso fazer. Só que eles não recomendam fazer isso daí. Eu coloquei esse exemplo aí para mostrar que pode fazer, mas eles não falam que não é muito legal você ficar fazendo isso daí. Se quiser fazer, pode fazer. E dá para fazer. O negrito, projeto desenvolvido por tal, o endmans, o e-mail, e aí ele vai mandar para a página e vai ficar dessa maneira aí. Sobre o exemplo ali, tá vendo? Projeto desenvolvido por o endmans, aquela parte que eu coloquei e o botãozinho fechar. Você vê que o diálogo fica bonito o CSS, né? Eu gostei muito desse. Aqui um exemplo de validação. Validação com ele eu achei bem interessante também. O que eu fiz aqui? Um exemplo. Bem legal esse exemplo. Criei um label, certo? Um exemplo de diálogo de confirmação de senha. Criei um label, username, text box também, um label password, um text box também, e um label error label, onde vai aparecer o erro dele. E fiz a mesma coisa com o confirm, igualzinho. E aí aqui eu vim, peguei o password error label, adicionei um style. Esse style que eu coloquei aqui, eu vou mostrar. Está no arquivinho lá no CSS. Eu criei isso daí. E mesmo coloquei a mesma coisa para o error label. E aí que eu vim, tá vendo? Ó, o exemplo que eu mostrei para você, root.panel.get, esse ID está lá na tabela que eu criei no HTML, e como ele vai colocar esse componente lá naquele lugarzinho que eu criei o ID. Para cada um aqui, tá vendo? Ele vai colocar lá na tabelinha que eu criei. E aqui adicionei um evento. Quando eu clicar no botão enviar, ele vai fazer essa validação. Eu vou chamar essa função validar formulário que eu criei, que está aqui, tá vendo? Bem ridícula. Só verifico se o cara não digitou nada. Se ele não digitou nada, retorna um falso para ele lá, ele fazer a validação. E aqui está o conteúdo do HTML que eu criei, igual eu mostrei para vocês, tá vendo? Label, username, text name. Então para cada um eu criei o IDzinho e tá aqui o negocinho que ele fez aí, tá vendo? Tá vendo o CSS que eu criei ali? Error label, color, add. Por isso que ele está colocando aquela cor, não vem do nada, né? Vem colocar. E aí quando eu cliquei no enviar, ele ficou vermelhinho, o carinha ali. Então você vê que eu achei bem fácil de fazer. E dá para fazer a validação lá no server, lá no cliente lá, fica bom pra caramba. Mas aquele campo obrigatório foi ele mesmo que colocou, né? Não, fui eu que coloquei. Você viu a mensagem que eu coloquei aqui, ó? Ah, tá. 7, campo obrigatório. Você pode colocar a mensagem que você quiser.
Agora, então, esse daqui é um framework para construir também interface com o usuário. Esse cara, eu estava vendo lá na internet, muita gente usa esse cara aqui. Meu, tem um monte de componente. Tags, calendário, grid, árvore, menu, botões, janela, drag and drop. Tem um monte de componente que você pode... Depois no final eu vou mostrar, tem um site lá que você vai ver o tanto de componente que ele tem e é bem fácil de usar. Além desse também, tem também o que a gente usa aqui no Tech, que eu esqueci, que a gente usava lá, o EXT também a gente pode utilizar com ele. Só que eu vi o EXT e eu não achei tão bom quanto esse daqui. O pessoal geralmente usa esse daí. Então eu vou mostrar alguns exemplos com ele. Então, exemplo de formulário, é um pouco diferente, mas é bem parecido com o outro. Aquele outro que eu estava mostrando, ele é nativo do GWT. Então esse daqui é um framework que você coloca no seu projeto e você começa a fazer. Então aqui é a mesma coisa, fiz um H-Layout, muda um pouco os componentes, não tem diálogo box, mas é bem parecido. Coloquei a largura, coloquei a altura ali, a margem, e aqui eu vim criando um text item aí, username, e-mail, aí coloquei o e-mail do Lula ali, password, certo? Para confirmar, e aí criei um botão para ele, enviar, adicionei ele no V-Layout que eu criei ali em cima, adicionei o V-Layout no meu layout, e essa aqui, como eu estava mostrando que tinha o root e lá tem, essa linha de código aqui é a parte desse Smart GWT que ele vai mandar lá para o HTML. Então você faz isso daí e já vai para lá. E aí o CS dele é um pouco diferente, é bonito também, aí ficou dessa maneira o formulário. Esses efeitos é tudo dele, você não precisa fazer nada. Outro exemplo aqui de select também, fiz aqui um diálogo form, criei aqui um mapa de clubes, certo? Brasil, aí coloquei São Paulo, Cruzeiro, Itália, Milan, Lazio, e aqui criei um select item, país, certo? E dei o nome dele de país, e o país ali é o titlezinho que vai aparecer ali em cima. E setei os valores ali nele. E quando eu selecionar o select do país, eu vou querer carregar o carinha dos times, certo? Então, o que eu fiz aqui? Quando eu selecionar no país, eu peguei o evento ali, o value do select item do país, e fiz clube.get select item, que isso daqui é um map, tá vendo? E ele vai me jogar o conteúdo ali do Brasil, por exemplo, da Itália, nesse select aqui. Simples. Aí ele pegou e jogou aí. Tipo, parece um Ajax, né? Exemplo de janela. Mesma coisa, testando o Smart com GWT janela, certo? Fiz um label, defini a altura, aí você pode definir o que você quer. Coloquei para do topo ali, aí estou criando uma janela, window, certo? New window, você tem o título dela, a altura, a largura, e adicionei a janela no meu layout e mandei para a tela e ficou desta maneira, testando janela, você vê que ficou no cinzinho aí o CSS dele. Tabs. Criei uma tab ali, certo? Não vou ficar falando muito detalhe aqui, todo mundo já sabe, né? Senão vai ficar meio chato. Lojas, uma tab de loja e uma tab de rede. E aí adicionei a tab no V-Layout ali e mandei ele para a tela. Ficou dessa maneira aí. Tab lojas, quando clicar vai vir redes aqui. Aqui, igual eu tinha falado para vocês, olha quanto componente tem nesse Smart GWT. Dentro de cada nívelzinho aqui, tem um monte de carinha aqui. Se vocês quiserem entrar, eu deixei o site lá. Tem muita coisa mesmo, muito componente. E tem os exemplos de código. Você entra e tem o View Source. Você pode ver como que eles fizeram, é bem legal. Tem muita coisa mesmo. Calendário, tem um monte de calendário, um monte de árvore, grids, muita coisa mesmo. Aqui eu coloquei na frente o exemplo de calendário. Então, testando aplicações com GWT. Então aqui acho que não vai ter muito segredo para a gente, que todo mundo já conhece aqui, mas coloquei aqui para mostrar o que tem. Então vamos criar uma classezinha que faça uma operação aritmética e fazermos um exemplo de teste para esta classe. Então eu criei uma classe calculadora, tem um método somar e um método subtrair. E aqui fiz o teste para ela. Estende teste case, subtrai
calculadora, igual a minha calculadora, né? Passei os atributos e fiz o acerto aí. Esse daqui é normal. Esse daqui é para testar a parte de negócio, certo? E quando a gente quer testar a parte de layout, a gente não estende esse test case, a gente estende esse carinha aqui. Aqui, testando parte dos juros. Opa! Fiz o negócio. Public Hello World, a gente vai usar ele aqui. Fiz um exemplo do Vue também. Hello World, lembra o Hello World? Então a gente utiliza esse carinha aqui. GWT Test Case, certo? E aí eu fiz o Hello World new ali, fiz o acerto de Hello World. Aqui vai dar falso, porque aqui tem 2 O's ali. Só que, toma cuidado para ficar fazendo esse tipo de teste aí. Eles focaram muito no livro. Porque esse tipo de teste de Vue é pesado. Então você só pode ficar testando essas coisas de Vue só se for realmente necessário. Não ficar louco de falar, não, eu tenho um teste Hello World, vou fazer um teste só para dizer que eu tenho um teste. Pode tomar cuidado. Outra parte de negócio, tudo bem, tem que fazer mesmo. Mas esse tipo de teste aqui, tomar cuidado para fazer, só fazer quando for necessário. Não ficar fazendo para dizer que sua aplicação tem teste em tudo. Fazer um pouquinho de RPC agora, lá do cliente e servidor, né? Tipo como se fosse o Tech e o Finan, eles se comunicando. Então, para a gente fazer esse tipo de comunicação, eu apanhei bastante um pouco para fazer no começo, até conversei com o André, ele me deu uma dica lá. Então, o que eles falam? Você tem que criar uma interface. Aqui eu queria uma interface mensagem service, certo? Que você tem que estender essa remote service aí. Tem que estender, não tem jeito. E você tem que criar também isso daqui, essa interface aí, mensagem service e fazer e eu criei esse método public void get mensagem que você tem que receber esse parâmetro aí. Aqui mesma coisa. Na verdade, quando você cria essa interface, ele já manda você criar essa daqui também. Automático, senão ele começa a dar pau. Só você dá um comando lá e ele já vai mandar criar. E aqui do lado do server, certo? Você faz eu criei essa classe mensagem service implementa e implementa o mensagem service. E aí aqui eu fiz public string get mensagem vai retornar o teste. Então quando eu chamar o carinha lá do lado do cliente, ele é para me retornar essa mensagem de teste. Então aqui lá do lado do client, voltando para o lado do client, aqui tem um exemplo. Mensagem service aí, fiz um new. Não sei o que significa tudo isso daqui, não me perguntem, tá lá, sei que é dessa maneira que funciona, você chamar. Aí você faz esse service de target, faz esse service target service aí, e aí aqui, na verdade, quando você chama esse bloco de código aqui, quando você implementa, faz isso daqui, automaticamente ele vai mandar você implementar esses 2 métodos aqui. Quando você faz só essa linha de código. Quando ele executar esse trecho de código aqui, se der erro, ele vai cair aqui. Se der sucesso, ele vai cair aqui. Criei uma variável retorno, atribui ela aqui, e aí se der um sucesso, ele vai cair aqui e vai pegar aquela string de teste, certo? Eu coloquei teste, e eu coloquei aqui um box, um exemplo bem ridículo, só para ver como é que funciona. Na verdade, ele está fazendo um Ajax aí. É o Ajax. Ajax, né? Beleza. E aí ele pega e vai vir aqui e vai colocar e vai adicionar no box. Aqui eu não coloquei o exemplo, mas aí vai vir um list box que vai vir com o nome lá teste. Esse é o exemplo. Vou falar um pouco agora de internacionalização. Algumas interfaces constantes, message, imagem, bundle. Então, eu achei também muito bom isso daqui, dá pra gente deixar nosso código bastante separado e tem bastante recurso. Então, vou fazer um exemplo aqui de constantes. Criei aqui uma interface label constantes portuguesa aí, bem ridículo, e coloquei o nome, por exemplo, string botão prosseguir, botão buscar, confirmar, e-mail, e aqui fiz um símbolo aqui para ele não ficar instanciando toda hora. E aí tem que colocar, igual eu falei para vocês, esse trechinho de código lá no módulo, senão não vai funcionar. Se coloca uma vez lá, já está pronto para usar a parte de internacionalização. E aqui tem um exemplo que eu fiz do lado do cliente. Você pega, fiz um new layout aí,
VNet Layout, aqui título buscar. Fiz ali, estou chamando minha classe ali, label constants, ponto .imp ali, get instance. O que ele vai me retornar aqui? A descrição que eu coloquei ali em cima do botão buscar, prosseguir, certo? E aí ele vai me retornar para esse string, eu setei o nome do meu título no meu botão. E fiz isso para e-mail, mesma coisa. A vantagem disso é que você pode trabalhar com várias linguagens, francês, espanhol, você define aí. Então está aqui o exemplo, certo? Message. Fiz uma interface também, label message em português aí, e coloquei aí nenhum resultado encontrado. Parecido com a outra, certo? Só que você tem que implementar a message. Na outra você tem que implementar a outra, certo? Estender, na verdade, né? E aqui fiz a mesma coisa, fiz um sim, não tem muito segredo. Para utilizar a mesma coisa que eu fiz no outro. Tanto é que eu nem fiz o exemplo. Image, mesma coisa. Você vai implementar a imagem ali, bundle, certo? E aí você escreve esse código aí, abstract, image, prototype, buscar. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Por que eu coloquei aqui o exemplo, coloquei esse exemplo de @resource? Quando você coloca dessa maneira, você assegura que o nome do seu método é o mesmo nome do botão. Se você quiser criar um método e o nome do seu botão é outro nome, você tem que colocar essa anotação aqui, porque senão ele não encontra. Entendeu? Upload. Então também dá para fazer o upload, já tem bem fácil de fazer. Aqui eu fiz um exemplo bem simples, certo? Coloquei um form ali, um code, set upload, vertical pane, e fiz um upload aqui, criei o botão, não tem muito segredo, né? E aí ele vai aparecer aquela telinha para gente fazer o upload, como todo mundo já sabe aqui. History. Uma grande vantagem do GWT é que dá para você executar evento do history do navegador. Então, eu fiz um exemplo, por exemplo, no próximo exemplo, quando o usuário clicar na tab, iremos atualizar o history do navegador, adicionando um novo item na sua pilha. Então, o history listing que selecionará a aba adequada, baseada nas mudanças do history token. Então, eu fiz um exemplo simples aqui, só para a gente ver. Vai ter a tab, certo? Criei uma tab, eu já demonstrei para vocês. E aí, quando o cara mudar a tab, a gente vai chamar aqui um new item, passando lá o índice da tab. Certo? Aqui ele vai mandar para a tela. E aqui vai ter esse método aqui, que ele vai disparar no token. Quando você clica lá no voltar, lá no history, ele vai pegar o carinha do token e vai adicionar, vai chamar a tabzinha lá. Aí ele vai selecionar a tab que você fez. Então, uma grande vantagem do GWT é que você consegue tratar aquele botão voltar, próximo, é bem interessante. Monitoramento. Monitoramento aqui, esse daqui coloquei só, esse daqui monitorando o progresso do servidor. Se alguém quiser usar, você utiliza a interface Progress Listener. Eu não cheguei muito a fundo nela. E quando você for monitorar o lado do cliente, você utiliza essa interface Progress Type. E as referências que eu utilizei foi programando no WebKit, Toolkit, e esses sites aqui, pesquisei bastante. Esse site tem como você instalar o GWT passo a passo, tem todas as fotos, lá os caras colocaram, não tem erro. Aqui o site lá do Smart, da GWT, e foram essas as referências que eu utilizei. E é isso daí. Muito obrigado.